Abra sua Bíblia comigo. Quero que você venha comigo num versículo na carta aos Gálatas. Na segunda parte da Bíblia, o Novo Testamento, tem um livro ali chamado Gálatas. Acha lá, por favor. E eu quero pedir para você abrir comigo, ou ligar comigo, se a sua Bíblia for digital, se tiver com o seu tablet ou o seu celular. Gálatas, capítulo 5, o verso 24. E a palavra que eu quero ministrar no seu coração nesse momento é sobre ser cristão de verdade. Ser um verdadeiro cristão. E que para isso a gente vê a palavra de Deus nos dar certos parâmetros. E é isso que eu quero compartilhar com você neste momento. A condição para ser um verdadeiro cristão. Amém? Gálatas, capítulo 5, versículo 24. A palavra de Deus então diz assim: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões, ou junto com as suas paixões e os seus desejos. Ou talvez alguma Bíblia de uma linguagem mais tradicional diga com as suas paixões e as suas concupiscências. Meus irmãos, teve um dia desses que eu estava conversando com uma pessoa, estava abrindo o coração para mim, a gente estava se edificando, compartilhando coisas da vida, e questões vieram. E essa pessoa, nesse tempo ali de edificação, de conversa, de oração juntos, essa pessoa externou para mim algo que estava indignando o coração dela. Que estava deixando o coração dela bastante movido, assim. Tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada acontecendo. E o que essa pessoa estava compartilhando comigo tinha a ver com o fato de ela ter visto coisas, de ela ter visto comportamentos no ambiente da igreja de uma maneira geral por aí, que estavam escandalizando ela. E aí essa pessoa então estava falando isso para mim. Eu fico chocado, eu não consigo entender como certas coisas acontecem dentro da igreja, no meio da igreja. E é uma questão que a gente ouve tanto isso por aí, como dizendo, né? E tem gente que se diz crente, como eu já ouvi esse tipo de comentário, de questão assim, de crítica sendo levantada, né? Ao ver atitudes, ao ver coisas no ambiente da igreja que não condizem com o que a gente entende por igreja, com o que a palavra de Deus diz como a sua igreja. E aí a gente foi conversando, a gente foi, como eu falei, se edificando, enfim, falando coisas a respeito da palavra de Deus sobre tudo isso. E aí teve um momento que eu, dentro dessa questão, né, de coisas que escandalizam, coisas que indignam, que são vistas dentro da igreja, aquilo que o Senhor foi me mostrando foi no seguinte sentido, de que existe uma verdadeira igreja dentro da igreja que nós conhecemos. Você está entendendo? O próprio Jesus diz isso, por meio de parábola. Dentro daquilo que a gente sabe que é igreja, daquilo que a gente vê como igreja, daquilo que a gente está acostumado a deduzir por igreja, dentro daquilo, nem tudo que se diz igreja é igreja. Entende? E que então, a gente provavelmente poderá encontrar um nível de vida, um nível de testemunho, que demonstra uma verdadeira igreja no meio de tudo aquilo. Então encontra-se de tudo ali. Nem tudo então que se diz igreja de Jesus é igreja de Jesus verdadeiramente. Nem tudo que se diz cristão. Agora, como é o que nós estamos falando aqui, nesse texto de Gálatas capítulo 5, nem todos aqueles que se dizem crentes, nem todos aqueles que se dizem membros da igreja, nem todos aqueles que se dizem evangélicos, são cristãos de verdade também.
Ser de Cristo, meus queridos, é ser de Deus. E o inverso também é verdadeiro. Ser de Deus é também ser de Cristo. Ser de Cristo, meus queridos, significa uma vida que passa pelo caminho de Cristo. E o caminho de Cristo, ele é muito simples. A morte. O caminho de Cristo é o caminho da cruz. Então, o primeiro traço, o primeiro paradigma para identificar uma pessoa verdadeiramente de Cristo é aquela pessoa cuja vida está alinhada com Cristo, em todos os aspectos fundamentais. Jesus Cristo, o Filho de Deus, como é a mensagem fundamental do Evangelho, ele se deu ao trabalho de se tornar gente como a gente, não só para dar uma melhoradinha nas nossas vidas. Jesus Cristo, meus queridos, o Filho de Deus, ele se prestou ao trabalho de se tornar gente como a gente. Ele veio ao mundo para dar a sua vida toda para nós. E assim, então, ele dar uma vida nova para cada um de nós. E não melhorar as nossas vidas. E não apenas dar uma garibada, dar um trato nas nossas vidas. Ele veio para dar a dele para nós. E isso coloca diante de nós, então, um desafio de decisão de se fazer uma troca. Não é para melhorar. Não é para dar uma resolvida nos problemas pendentes. Não é para dar uma levantada no ânimo, na autoestima que Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo para dar uma vida totalmente nova. A própria vida dele. Ser de Cristo, meus queridos. Então, a gente começa a perceber que ser de Cristo é a decisão de querer ser uma nova pessoa, não uma pessoa melhor. De vez em quando eu converso com algumas pessoas sobre seguir a Cristo, e que ainda a gente percebe que elas estão no caminho, mas ainda não descobriram de verdade o que é viver Cristo. E aí é natural, eu não falo isso com julgamento não, compreendo com muita compaixão e amor, quando elas dizem, nossa, eu tenho me tornado uma pessoa melhor com Jesus. E aí é interessante que até o próprio Jesus, às vezes ele já falou isso, está na Bíblia, né? Olha, você não está longe, mas ainda não chegou lá. Falta ainda algo. Está no caminho. Mas existe um detalhe, que não é só se tornar uma pessoa melhor, é se tornar uma nova pessoa. Uma pessoa totalmente nova. E é para isso, meus irmãos, que se o caminho de Cristo é o caminho da cruz, então o caminho de cada um de nós, nós queremos seguir a Cristo, queremos ser cristãos de verdade, também é o caminho da cruz, é o caminho da morte. Eu não estou falando de suicídio natural, e nem a Bíblia está falando isso, mas é alguma coisa muito drástica, muito radical que precisa acontecer nos nossos corações. Porque esse foi o caminho de Cristo. E a Bíblia diz que não há outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém que quer ser de Deus, só pode ser de Deus se for por mim. E este é o meu caminho. Não tem escolha. Existem às vezes pessoas que vão ao médico e morrem de medo de dor, né? E eu já vi algumas vezes pessoas que morrem de medo de dor perguntando, doutor, tem anestesia isso daí que você vai fazer comigo? Tem como você me dar um remedinho para eu não sentir dor? Tem como dar um paliativo? Doutor, tem como resolver esse mesmo problema, mas sem mexer de maneira tão drástica aonde está doendo? E algumas vezes o médico tem que dizer, não tem, tem que mexer. Ou trata do jeito certo, ou eu fico te dando um remedinho paliativo aí, só que não vai resolver nada.
O caminho de Cristo, ele é claro, ele é simples, ele é um só. É o caminho da cruz. E o que Jesus fala para todas as pessoas é: e quanto a você, venha e segue-me. O meu caminho é lá, é a cruz. E se você quer me seguir, então venha após mim, negue-se a você mesmo, tome também você cada dia a sua cruz e me siga. E meus queridos, eu vou dizer para vocês que esse é o ponto em que, se a gente quer ser uma nova pessoa, a gente precisa então entender que é necessário a gente se converter de verdade e nascer de novo, de verdade, da água e do Espírito. Converter é uma coisa do ser humano. Ela é estimulada por Deus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo toca, o Espírito Santo convence. Mas a conversão não é o Espírito Santo que converte ninguém, é a pessoa que se converte. E se converter significa o que na linguagem bíblica? É mudar de direção de vida e a sua vida passar a ser direcionada para Cristo. Isso é conversão. É alguém tomar uma decisão de vida. Olha, a partir de agora, a minha vida é apontada para Cristo. Eu quero, a partir de agora, viver Cristo. Até aqui eu não vivia, mas a partir de agora, sim. Isso é conversão. Uma virada de chave na mente. Uma decisão radical de vida. E uma decisão também de tudo o que acontece na sua vida e no seu coração. E aí, então, uma experiência espiritual que acontece imediatamente depois da conversão é a experiência, então, do novo nascimento. A conversão é do homem, é uma decisão intencional. Deus não converte ninguém, é a pessoa quem se converte a Jesus Cristo. Agora, o novo nascimento não, é da parte de Deus na vida do homem. É quando o Espírito Santo de Deus, que já está convencendo, que já está trabalhando naquele coração, que já está despertando aquele coração, por meio da mensagem, por meio do testemunho, por meio dos sinais. O Espírito Santo então mergulha essa pessoa na vida de Cristo. E agora a vida dessa pessoa passa a ser a vida de Cristo. Lembra-se daquilo que eu falei agora há pouco? Jesus veio não para dar uma tapeada nas nossas vidas, uma melhorada. Ele veio para dar a vida dele. Para nós deixarmos a nossa, para vivermos a vida dele. Vivermos a sua vida. É isso que Jesus tem para nós, pelo seu Espírito. E esse é o primeiro grande desafio que vai acontecer na vida de cada pessoa. Porque nem todos vão estar dispostos a seguir esse caminho. Poxa, eu vou seguir um caminho de morrer? Tudo que eu já fiz, tudo que eu já conquistei, tal, tudo que eu já quis ser, tal, eu vou ter que deixar tudo aquilo para trás? Eu vou ter que virar as costas para tudo aquilo para começar a minha vida totalmente de novo? Não segundo a ideia de um homem que está na Bíblia, que é Nicodemos, porque o Nicodemos ele estava achando que nascer de novo com Jesus era um negócio de uma experiência meio estranha de dar um jeito de entrar na barriga da mãe de novo, zerar a vida, dar um reset na vida, nascer de novo e começar. Não é disso. Está vivendo a vida. Seus 5 anos, seus 20 anos, seus 70 anos, seja lá que altura da idade for, e os números de dias e de anos da vida vão continuar sendo contados. O corpo, naturalmente, ele vai continuar seguindo o fluxo até o último dia de vida aqui na terra. Mas no coração, aquela é uma nova pessoa. Porque ela se converteu. Ela nasceu de novo. Alguns versículos antes, no versículo 20 aqui do texto que nós estamos lendo, o apóstolo pelo Espírito Santo ele vai declarar exatamente isso. Fui crucificado com Cristo. E então, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí o que acontece? Uau! Eu entendi, é simples esse caminho de Jesus. Mas ele é desafiador. Porque ele é extremo, ele é radical.
significa realmente deixar tudo da perspectiva da vida que você vivia, toda aquela vida sem Cristo, para a partir de agora você começar uma nova vida. E é por isso, meus queridos, que diante da sociedade, diante da família, diante dos amigos, uma pessoa que se converte e nasce de novo, muitas vezes ela choca seus colegas de trabalho. Porque as pessoas estavam acostumadas com aquele velho indivíduo, com aquela velha pessoa. Só que a carcaça é a mesma, vamos dizer assim, né? O corpo é o mesmo. Mas é uma nova pessoa, alguém totalmente diferente que eles estão tendo contato. E tem gente que estranha. E tem gente que até resiste. Fala, o que aconteceu com você? Eu não estou gostando, eu queria aquela pessoa de antigamente. Porque é uma outra pessoa, realmente. E aí é que acontece o desafio. Nem todos estão dispostos a isso. Estava falando das experiências de Jesus, ele viveu isso várias vezes. Uma vez ele conversando com um jovem super fiel, religioso, a única coisa que ele tinha é que ele era apegado demais à grana. Ele gostava de carrão, de roupa, de blá blá blá. E aí Jesus fala, olha, a única coisa que falta a você então, renuncia a essas coisas que você é muito apegado. Pega todo o seu dinheiro, dá aos pobres e vem você e segue. Aí o cara falou, não. Aí já é demais, Jesus. Se pedisse uma ofertinha, talvez eu daria, mas tudo para te seguir, não. Chega um outro que fala, Jesus, eu tenho umas questões com a minha família e tal. Dá só um tempinho para mim, para eu deixar ali em ordem. Aí depois eu vou te seguir. Não está na minha hora agora. Mas eu prometo que daqui a 1 mês e meio eu te sigo. Jesus fala, olha, se você não me seguir agora, você não está preparado para o meu caminho, para viver no meu caminho. E aí tem muita gente que fica pelo caminho, porque não está disposta a isso. Não quer realmente ser uma nova pessoa, ter uma vida totalmente nova. Não está disposto a morrer, a zerar, a abandonar a pessoa que foi até aqui para ser uma nova pessoa com Jesus. Mas, meus irmãos, é exatamente isso aqui que significa ser de Jesus. Simples, mas tão radical. E daí, é a partir disso, é a partir do caminho de Cristo, é a partir do caminho da cruz, que a gente vai perceber que vai acontecer uma vida inteira, vai se abrir a partir de então, uma vida inteira de uma caminhada com Cristo, alinhando gradualmente, cada vez mais, a sua vida com a vida de Cristo. Então, o momento da conversão e do novo nascimento é algo pontual na vida de cada um de nós. Houve um momento em que eu me converti e nasci de novo. E é isso que acontece com cada pessoa, um marco na história. Aconteceu, uma virada. Só que isso não é tudo. A conversão e o novo nascimento abre uma nova trajetória de vida. Um processo que não termina nunca mais. Se a pessoa viver mais 20 anos, se a pessoa viver mais 50 anos, se a pessoa viver mais 170 anos nessa terra, será um caminho de seguir a Cristo e de ser moldado segundo o caráter de Cristo, segundo o coração de Cristo, segundo a mente de Cristo. Agora, então a gente está falando de uma outra coisa, algo que é processo. E nesse processo, qual que é o detalhe fundamental? O detalhe fundamental é o seguinte, gente, uma vez que a gente passa pela cruz, se convertendo e nascendo de novo da água e do Espírito, a cruz então passa a ser o principal paradigma da nossa vida. Uma das principais marcas da nossa vida passa a ser a cruz de Cristo. Uma coisa que o mundo alimenta na gente é a gente se esforçar para a gente. Ontem eu ministrei essa palavra aos jovens aqui no culto dos jovens, foi um tempo poderoso aqui, para a gente ser alguém na vida, para a gente ser alguém neste mundo, provar alguma coisa de valor que nós temos diante do mundo. A gente se afirmar. E muitas vezes o mundo vem com algumas ideias, algumas
umas palestrinhas, umas filosofias, dizendo que a gente tem que cuidar, para a gente elevar a nossa autoestima, esse tipo de coisa. E aí a gente vai perceber que a pessoa que ela vive Cristo, ela fica em paz em relação a essas coisas, porque ela passou pelo caminho da cruz. Essas coisas ficaram todas na cruz. Para a conversão e para o novo nascimento, a gente tem que passar pela cruz, morrer para si mesmo e viver Cristo. Isso é passar pela cruz. E para continuar sendo de Cristo, a gente nunca pode se esquecer da cruz. Vamos falar sobre a nossa vida financeira. Eu preciso fazer umas organizações nas minhas finanças. Eu não posso me esquecer que até nas minhas finanças eu já morri para mim mesmo. Até mesmo na minha vida financeira. A minha vida financeira está agora confiada a Cristo. A maneira como eu vivo o meu casamento, meu papel como marido, meu papel como pai. Eu tenho que entender que a partir de agora eu morri para mim mesmo. Então eu não atuo dentro da minha família, eu não dirijo a minha família como quem está encontrando satisfação pessoal dentro da própria casa. Meu compromisso agora é com Cristo, eu morri para mim mesmo. Meu compromisso é apresentar Cristo dentro da minha casa. Quando eu saio da minha casa e vou estudar, ou eu saio para trabalhar, eu jamais posso me esquecer que eu devo carregar cada dia a minha cruz. Porque eu já morri com Cristo. Esse passou a ser o meu caminho para tudo na vida. Portanto, o tempo todo, a cada contato com o cliente, a cada ação no meu trabalho, a cada tarefa que eu cumpro, a cada dia na escola ou na faculdade que eu tenho, tudo que eu vou fazer ali, eu tenho que estar me lembrando e exercitando isso dentro de mim. Isso daqui que eu estou para fazer está alinhado com alguém que está seguindo o caminho da cruz, com alguém que já morreu para si mesmo e que agora vive para Cristo, e Cristo é a sua vida. E aí o Espírito Santo vai direcionar a nossa consciência a nos mostrar: rapaz, esse negócio de levar material do meu trabalho para casa, como quem não quer nada, não faz mal a ninguém, meu chefe é rico, ele não se importaria com isso. Aí agora eu começo a entender, isso não faz mais parte da minha vida, eu morri para esse tipo de comportamento. Colar na prova ou tirar um trabalho da internet e só dar umas ajustadas ali, ou mudar o nome que está lá em cima no cabeçalho e apresentar só para garantir uma nota. Agora eu morri para Cristo. Eu não estou mais tentando garantir a minha própria vida. Até estudando agora, o que eu quero viver é uma vida identificada com o caminho de Jesus. Eu morri para mim mesmo. Será que isso faz parte da minha vida ainda? Tudo, meus irmãos. Até para comer. Até para beber. Será que o jeito que eu estou comendo? Será que as coisas que eu ando bebendo? Será que estas coisas são identificadas com alguém que já morreu para si mesmo e quer viver cada vez mais Cristo, no caminho de Cristo? Sim ou não? Isso vai ser a nossa marca. Isso vai ser o nosso paradigma de vida para tudo. E aí, meus irmãos, o que vai acontecer é que constantemente, nessa caminhada dia após dia, o Espírito Santo vai mostrando para nós. Ele tem liberdade, nós já morremos e nós temos a vida de Jesus dentro de nós. O Espírito Santo habita naquele que é de Jesus. Amém? E o Espírito Santo vai mostrando constantemente: olha, essa areazinha da sua vida aqui ainda não está crucificada, meu querido. Tem muito eu aqui nessa areazinha da sua vida, hein? E aí nosso coração é quebrantado pelo Espírito Santo. E nós usamos a nossa consciência dando uma resposta em relação a Cristo sobre esta área. Senhor, me perdoa, me dá da tua graça, Pai, para que eu possa, até mesmo nessa área, nesse assunto, talvez com a qualidade das minhas palavras, esse tipo de vocabulário que eu ando tendo, falando palavrão, essa boca suja que eu tenho, e até aqui eu nem prestava atenção nisso, mas agora eu percebo que isso não tem mais a ver com uma pessoa que morreu
para si própria e segue o caminho de Cristo. Uma pessoa que fica tendo conversas imorais. Uma pessoa que murmura, que reclama de tudo. Uma pessoa que sempre tem palavras na sua boca de morte, palavras de condenação, palavras de acusação, palavras que cutucam o dedo na ferida das pessoas. Senhor, as tuas palavras são palavras úteis, são palavras frutíferas que geram vida. Limpa minha boca, Senhor. Eu já morri para ser uma pessoa que usa esse tipo de vocabulário. E isso, meus irmãos, como a gente está falando aqui, não vai terminar nunca. A Bíblia chama isso de o processo da santificação. Ir crucificando a nossa vida dia após dia, a Bíblia chama de processo da santificação. Uma vida totalmente voltada para Jesus Cristo. Na prática, meus queridos, a Bíblia vai mostrar para nós, neste versículo, 2 pilares da natureza humana que precisam ser quebrados pela cruz, que precisam ser crucificados de verdade. E o texto vai dizer, né, que aqueles que estão em Cristo, que aqueles que são de Cristo Jesus, crucificaram a sua natureza humana, o seu eu, a sua carne, junto com as suas paixões e os seus desejos. Olha só o que ele fala. Paixões e desejos. O Senhor, pela sua palavra, está chamando a nossa atenção para isso. Porque eu posso pensar assim, mas Senhor, ok, eu estou entendendo o caminho da cruz. Existe uma virada, e a partir dessa virada, desse nascer de novo, existe então uma jornada, um processo contínuo até o último dia da minha vida, de ser crucificado em tudo na minha vida, para viver Cristo em tudo na minha vida, ok. Mas a partir de que ponto na minha vida? Onde que esse negócio tem que começar? Olhando para as nossas paixões e para os nossos desejos. As nossas paixões nós podemos entender como a fraqueza que nós temos pelas vaidades. E vaidade no nosso vocabulário é uma palavra meio pesadona, né? E aí então meio que choca a gente. Quando fala, né, que é vaidoso e tal. Tem alguns que assumem mesmo com a cara lavada. Enfim, eu sou apegado à vaidade mesmo, gosto, enfim. Outros se sentem meio doídos e sai meio difícil assim, que tem apegos com vaidades. Tem apegos com vaidades no sentido, meus queridos, de ser uma pessoa que fica voltado para coisas da superfície. Para coisas que têm pouquíssimo ou nenhum valor. Coisas que não afetam a nossa vida diretamente naquilo que nós somos. O nosso coração, o nosso caráter, o nosso procedimento. Vaidade. Vaidade. A Bíblia fala muito sobre vaidade. Tem um livro da Bíblia que basicamente fala sobre vaidade. Lá no Velho Testamento, Eclesiastes. E a palavra de Deus vai mostrando para a gente o quanto que a gente, principalmente a nossa geração, uma geração de economia de mercado, e que a gente tem um número de ofertas, de coisas, de experiências. A gente não consegue abrir o celular sem uma oferta de alguma coisa para consumir. Coisa que às vezes a gente nunca pensou sequer, mas apareceu a oferta, o meu coração já... Nossa, como a minha vida seria boa se eu tivesse aquilo. Nunca precisou. Aparece lá, está mexendo na internet, ou está mexendo na sua mídia social lá, vai fuçando, enfim, aparece lá. Eles fazem isso hoje. Talvez você já tenha ficado impressionado ao mexer no seu celular e ver que o seu celular que estava bloqueado, com a tela apagada, quando você liga o seu celular, desbloqueia o seu celular, aparece lá que o assistente de voz estava ouvindo tudo que você estava falando e estava registrando. Talvez já tenha acontecido isso com você. Talvez já tenha acontecido de você estar conversando com uma outra pessoa, falando, sei lá, por exemplo, rapaz, eu estou com uma vontade de comprar um barco. Eu estou com uma vontade de comprar uma maleta de
com muitas coisas assim de beleza e tal, de luxo, papapá, enfim. E aquilo é registrado. E aí quando você abre o teu celular e começa a mexer nas coisas que você normalmente mexe, começa a aparecer oferta, promoção daquilo lá. É assim que está a internet hoje. É assim que está a tecnologia hoje em dia. Você não precisa, eles não vêm mais perguntar se a gente quer. Eles já cortam esse caminho, escutam o que a gente fala pelo celular e começam a nos fazer ofertas para nos levar a consumir as coisas. E às vezes, queridos, sem perceber, a gente enche a nossa vida de coisas. A nossa vida se torna um grande buscar coisas. A gente vai coisificando a nossa vida. Nunca existiu uma geração que sentia tanto prazer no shopping. Tem gente que esfrega a mão quando sobra um dinheirinho ou vê que tem um limitezinho, está repreendido em nome de Jesus, no cartão de crédito, para ir lá no shopping, dar uma gastada e voltar com umas 2 ou 3 ou 4 sacolas. Dá uma sensação tão gostosa no coração. A pessoa vem até mais leve. Ai, que delícia. Aquele barulhinho de embalagem abrindo. Paixões. Eu não estou dizendo que isso é dos infernos. Meu irmão, não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando, o que a Bíblia está falando, é quando isso entra no nosso coração e ocupa o lugar daquele a quem nós nos convertemos e por quem nós vivemos, Jesus Cristo. Quando as nossas vidas têm um alvo, e esse alvo já não está mais começando a ser Cristo, está começando a ser essas outras coisas. E a gente ocupa tanto da nossa vida que a gente falta tempo para outras coisas. A gente gasta tanto, a gente está pesquisando tanta coisa, a gente quer fazer tanta coisa, que aí a gente vai conversar uns com os outros, e aí chega às vezes um irmão e abre o coração falando: ah, meu irmão, ora por mim, porque eu estou numa crise, ultimamente eu tenho me sentido tão longe de Deus, eu não sei o que está acontecendo de errado comigo. Meu irmão, quanto tempo você tem aí nos teus dias, na tua semana, para você simplesmente ficar na presença de Deus com o Senhor? Eu não tenho tempo, meu irmão. É por isso que eu estou pedindo, ora por mim, porque eu não tenho tempo para isso. Meu irmão, eu vou falar para você. A minha esposa, a única pessoa que pode dar amor para ela, fazer ela se sentir querida, segura, bem cuidada, sou eu. Ela deu o coração dela para mim e ela espera isso de mim, porque eu tenho uma aliança com ela. Então, o teu discipulador, o teu pastor, ou seja lá qualquer outro irmão, não pode cuidar da saúde espiritual de nenhum de nós. A vida espiritual é nossa, o relacionamento com Jesus é nosso, só nós podemos cuidar dele. Só nós podemos cuidar disso. Não dá para terceirizar. Não dá para compartilhar isso com outros. Não dá para fazer isso. Mas às vezes a gente enche a nossa vida de coisas, tantas vaidades nessa vida, tantas paixões. A gente queima por tantas coisas neste mundo. Se a gente queimasse assim por Jesus. Se a gente queimasse assim por Jesus. A nossa vida espiritual dificilmente teria problemas. E o pior é que essas vaidades que a gente tem contato, às vezes até coisas que são úteis, como eu já falei, tá? Então não pensa que eu estou pegando uma bola de boliche assim, quer dizer então que o pastor está falando que nada tem valor, voto de pobreza a gente tem. Não é disso que nós estamos falando. Às vezes até tem coisas que são úteis e que podem nos ajudar, mas a gente tem que vigiar, meus irmãos, todos os dias. Eu já morri com Cristo, então não posso permitir que nenhuma delas ocupe o lugar de Jesus no meu coração. Você está entendendo? Você está entendendo? É disso que se trata. Porque se nós não tomarmos a nossa cruz todos os dias, meus queridos, a nossa vida acaba coisificando.
A nossa vida acaba se tornando um punhado de coisas passageiras. É mixaria qualquer uma dessas coisas que o mundo oferece para nós, comparado com a eternidade que Jesus tem para nós. Uma vez, Jesus contando uma historinha, ele vira e fala isso às pessoas, sugerindo a ideia de um homem muito rico que pensou: rapaz, eu consegui aí conquistar algumas coisas, agora dá para pensar em tocar o resto da vida vivendo de renda. Agora eu só vou curtir. Eu vou receber os meus aluguéis, e agora eu só vou curtir. Eu quero viajar, eu quero gastar, eu quero comer bem, eu quero curtir a vida. Agora é hora de pensar em mim e curtir a vida. E exatamente nesse momento vem uma voz dos céus dizendo: seu louco, vim te dar uma má notícia para você. Essa noite a sua alma vai ser pedida. Você estava fazendo muitos planos, mas eu quero dizer para você, esses não eram os planos do alto dos céus. O que você preparou ao longo de toda a sua vida é para quem? Para quem que você semeou? Para quem que você preparou essas coisas? É disso que o Senhor está falando. Meus irmãos, temos que tomar cuidado com as nossas paixões. Para uma pessoa que morreu com Cristo, a única grande paixão da sua vida tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, eu amo a minha esposa, loucamente, apaixonadamente. Mas não chega aos pés do amor que eu tenho pelo meu Jesus. Querida, você entende, né? Ela entende, porque ela é a mesma coisa em relação a mim. Eu tenho lido um livro, um clássico cristão, que é o livro dos Mártires. E lá conta uma historinha de duas irmãs cristãs que ficaram noivas de dois jovens cristãos que eram muito ricos, os dois jovens. E elas ficaram noivas. E o pai delas, que era cristão também, os dois jovens não eram irmãos, só elas. E o pai delas entregou as filhas para o noivado e iriam se casar com estes homens. Estava tudo certo. Até que se levantou uma onda de perseguição religiosa naquela região muito forte. E todo mundo que se dizia seguidor de Jesus Cristo estava sendo assassinado, de verdade. Eram torturados e depois assassinados. Perseguição religiosa. Que acontece até hoje em muitos lugares do mundo. A gente está começando a ver que uma hora está começando a querer acontecer algo semelhante no Brasil. Dadas algumas leis, alguns movimentos na nossa sociedade aí, que a gente tem que vigiar a respeito disso. Aí o que acontece aqui no meio dessa perseguição, o John Fox vai contar que estes dois rapazes, eles eram muito apegados às riquezas deles. E aí então, quando eles foram pressionados a renunciarem à fé em Jesus Cristo que eles tinham, aí então esses dois jovens decidiram, para eles não perderem tudo que eles conquistaram na vida, eles decidiram se retratar, negarem a Jesus Cristo. Ok, nós não cremos mais em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Renunciamos a Jesus Cristo. E aí então eles foram livres. E também não tomaram os bens deles. Eles ficaram tranquilos nas vidas deles. Só que aí descobriram as noivas deles, as irmãs. E quando chegaram nas irmãs, eles prenderam essas duas irmãs. E começaram a torturar essas duas irmãs, ameaçando elas de morte, do mesmo jeito dos dois noivos. E falando, ou vocês se retratam e negam esse Jesus Cristo, ou nós vamos fazer coisa pior com vocês. E aí então os noivos delas começaram, por favor, eles permitiram que eles fossem lá, por favor, é apenas dizer que vocês se retratam, não vai doer nada. O que tem dizer que vocês não creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor das vidas de vocês? E elas viraram para eles e falaram, olha, nós amamos vocês, mas nós jamais vamos negar aquele que é o grande amor das nossas vidas, o nosso Senhor Jesus.
E aqueles noivos insistiram, mas eles não conseguiram nada. E aí então eles viram as suas noivas serem torturadas, maneiras tristes cada uma delas. E morreram porque decidiram não negar, não retratar-se, não voltar atrás jamais, pelo grande amado dos seus corações. Sabe por quê, queridos? Porque elas entendiam que por mais que elas quisessem muito bem aqueles homens que poderiam ajudá-las a construir um lar feliz, abastado e tudo mais, elas teriam aquilo apenas por alguns anos de suas vidas, mas ao preço de negar a eternidade com o seu Salvador. E elas falaram: olha, nós gostamos muito de vocês, mas nós não vamos trocar o amado eterno dos nossos corações para passar alguns anos de boa vida ao lado de vocês. E eles então desistiram delas, seguiram suas vidas, e elas foram torturadas e pagaram com a própria vida por amor a Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós precisamos olhar para um outro pilar que precisa ser crucificado, precisa ser quebrado pela cruz nas nossas vidas, que são os nossos desejos. A gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, porque muitas vezes na nossa vida a gente se diz de Cristo, porque a gente vai na igreja, porque a gente ouve música gospel, sei lá, qualquer outra coisa. Mas os planos da nossa vida, a gente nunca sequer consultou ao Senhor Jesus Cristo a respeito deles. A gente idealiza, a gente deseja, a gente toma uma decisão, faz um projeto, eu vou seguir nessa direção, e depois vai pedir oração para Deus abençoar que dê certo. Afinal de contas, é como muitas pessoas julgam: eu não estou querendo nada de mal, é lícito, não faz mal a ninguém o que eu estou querendo. Apenas você não colocou Cristo nisso. Perguntou para Cristo se na agenda do reino de Deus para a sua vida, isso fazia parte. Isso era prioridade de Deus para a sua vida ou não. E muitas vezes isso gera um medinho assim nos corações das pessoas que vêm procurar os irmãos: ô, meu irmão, dá para orar por mim para abençoar esse negócio, para que dê tudo certo? E eu, com muito amor, com muita compaixão, mas eu já tive que dar uma resposta para alguns irmãos a respeito disso. Falei: meu irmão, eu posso até orar pela sua vida, mas se o que você está fazendo é fora da vontade de Deus, você está entendendo que a minha oração não vai mudar nada? Se é fora da vontade de Deus, querido, vai continuar fora da vontade de Deus, orando ou sem oração. Quando a gente deveria crucificar os nossos desejos, ou seja, a gente ter Jesus Cristo, a gente colocar em primeiro lugar, como Jesus fala em Mateus capítulo 6, o reino de Deus e a sua justiça. E a partir da prioridade do reino de Deus nas nossas vidas, nós estabelecermos os nossos planos. Sim, eu estou dizendo nós estabelecermos os nossos planos. Eu converso muito com jovens da nossa igreja que são solteiros, ou solteiros de uma maneira geral da nossa igreja, que têm o sonho, o desejo no seu coração de um dia encontrarem uma pessoa legal e se casarem. E eu sempre explico para eles: meu irmão, não ore para Deus trazer a pessoa certa até você. O que você precisa fazer é obedecer à vontade de Deus e seguir os passos que a Bíblia ensina, e você encontrará a pessoa certa. Porque não é Deus que vai dizer no casamento sim. Quem vai dizer sim no casamento sou eu, é você. Portanto, o que a gente precisa, meus irmãos, é dar ouvidos ao que Jesus fala em Mateus capítulo 22, que a gente muitas vezes comete erros na nossa vida, a gente se precipita, como diz o ditado, a gente mete os pés pelas mãos, porque a gente não conhece as Escrituras Sagradas, a gente não conhece da Bíblia, e nem do poder de Deus. Aí a gente, agoniado, que quer fazer, a gente quer muito aquele plano, realizar aquele plano, a gente dá o passo, aí depois vai orar, para que Deus abençoe aquele passo. Não é assim, querido. Não é assim. É melhor, receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia nisso. É muito melhor quando a gente tem a coragem de se humilhar
e perceber, me precipitei nesse plano que eu estou realizando, e voltar atrás o mais rápido possível, para não se enrolar ainda mais, do que tentar ficar esperando para ver se vai aparecer uma solução, uma saída, ora, Senhor, me dá uma luz, me dá uma direção, e vai se enrolando. E vão passando os dias, e vão passando as semanas, e vão passando os meses, quando deveria tomar uma decisão, e está esperando vir alguma coisa. Ai, que venha algum sinal, que essa pessoa deixe a minha vida. Não, querido. Nós temos que decidir nas nossas vidas se a nossa vida realmente é Cristo ou não é Cristo. E Ele não vai tomar essa decisão por nós, porque a decisão que Jesus já tinha que tomar, Ele já tomou. Que foi a decisão de humildemente em amor se oferecer na cruz do Calvário por você e por mim. Tudo que nós precisamos da parte de Deus para as nossas vidas já foi providenciado. Não será, já foi providenciado. O que nós precisamos é alinhar as nossas vidas, os nossos desejos. A gente aprender com Jesus, quando Ele nos ensina a orar, em Mateus capítulo 6, nos ensinando a gente a criar o hábito de declararmos todos os dias nas nossas vidas diante do Pai: seja feita a tua vontade, assim na terra, assim na minha vida como ela é nos céus. E não eu chegar com o meu projetinho pessoal para o Senhor: Senhor, o que o Senhor acha? Dá para dar uma abençoada aqui nesse planinho meu? Ele não está muito alinhado com o tempo do Senhor para a minha vida, mas dá para abençoar? Não vai. Ele é o Deus. Ele é o Rei. Ele é o Senhor. Não é Ele que vem correndo atrás de nós. O que Ele precisava fazer para vir ao nosso encontro, Ele já fez. Agora Ele fala: venham a mim todos vocês. Eu estou aqui. Venham a mim todos vocês. Muitas vezes a gente faz planos, a gente estabelece alvos na nossa vida voltados só para nós mesmos. E aí a gente, assim como quando a gente vai tomar sorvete, às vezes a gente coloca uma cobertura por cima para ficar mais bonito, mais saboroso, enfim. A gente faz os planos pensando só em nós mesmos. Aí a gente bota uma cobertura assim por cima, de bondade por cima dele. Aí eu pego meu dinheiro e eu vou então usar para jogos de azar. Uma coisa totalmente fora do projeto do reino de Deus. Um negócio onde não exige trabalho, não exige esforço. Um negócio onde para um ganhar, vários têm que perder. Totalmente fora do projeto de Deus. Mas a pessoa ora, pede para Deus abençoar, dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar com essa bolada, eu vou dar o dízimo, Senhor. E o dízimo vai ser gordo, Senhor. Eu vou abençoar todos os pobres da minha vizinhança, Senhor, se o Senhor me der isso daí. É aquela cobertura de bondade que a gente põe por cima, assim, sabe? Para dar uma aliviada na consciência. Não é assim que acontece, meus irmãos. O nome disso é egoísmo. E não cabe egoísmo diante de um Deus de amor. O mandamento supremo de Deus, ele diz assim: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e também amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Queridos, para ser um verdadeiro cristão, é preciso olhar para a nossa própria vida, em busca de chegarmos ao ponto onde a gente ache somente a Cristo. Somente a Cristo. Não mais eu. Como diz a palavra de Deus, na carta aos Coríntios. Fui crucificado com... Aliás, aqui mesmo em Gálatas, né? O Coríntios é aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas como a gente recitou aqui no versículo 20... Fui crucificado com Cristo e o eu morreu.
Mas pastor, e a minha identidade, a minha autoestima? Querido, a sua autoestima, ela está mais linda do que nunca. Porque a sua autoestima agora está guardada no eterno amor que Deus tem por você. Você nunca foi tão amado como você é agora. Quer autoestima mais elevada do que essa? A Bíblia diz que você, que está em Cristo, é amado com amor eterno. Esse é um nível de autoestima que ninguém pode encontrar em nada, em nenhum lugar na face da terra. Só no amor eterno do Pai dos céus. Quer a autoestima mais elevada, meus queridos, de saber que o Filho de Deus se sacrificou na cruz por você, e que esse sacrifício de amor protege, guarda a sua vida para sempre, eternamente, como filho amado de Deus, como filha amada de Deus. É nisso que se guarda a autoestima de uma pessoa que está em Cristo. Tem uma canção de louvor a Deus, que já tem algum tempinho, que ela diz assim: sonda-me, Senhor, e me conheces. Eu quero ter uma vida como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Eis aqui a minha vida, Senhor, como alguém que está oferecendo a sua vida diante do Senhor. Meus irmãos, o chamado de Cristo é um chamado para a morte de si mesmo e uma entrega total de vida a Deus. Santidade, meus irmãos, não é não praticar imoralidade. Não praticar imoralidade é pureza. Santidade é mais do que pureza. Santidade é uma vida totalmente entregue a Deus. A única pessoa que é livre para viver a vontade de Deus é aquela que morreu para si mesma. O nosso Salvador é o nosso modelo, é a nossa inspiração. Na carta aos Filipenses, a Bíblia vai dizer que o Filho de Deus, ele abriu mão, ele esvaziou-se da sua glória para se tornar gente como a gente. O Rei dos Reis assumindo a forma de servo da humanidade pecadora. E por ter feito isso, assumindo o Rei, assumindo a forma de servo, aí então, ao vencer a cruz, ele foi exaltado e recebeu um nome que está acima de todo nome. Aleluias! Esse é o caminho da cruz. Um caminho de glória. Um caminho não de tragédia, de tristeza, meus queridos. Estar crucificado com Jesus Cristo não é autodestruição, é glória. A verdadeira felicidade está no caminho da cruz com Jesus Cristo. Jesus, ele está sendo bem honesto e sincero com a gente aqui. Como toda a palavra de Deus é. A palavra de Deus não faz rodeios com a gente. É como se Jesus estivesse dizendo para nós aqui: querido, querida, para compartilhar da minha glória, primeiro tem que compartilhar da minha cruz. Eu tenho promessas, não só promessas, mas garantia de vida eterna. É a declaração, por exemplo, de João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a garantia que nós temos da parte de Deus em Jesus Cristo. Só que para receber a glória eterna, nós em primeiro lugar precisamos partilhar da cruz de Jesus Cristo. Não tem glória sem cruz. Jesus, ele está aqui mostrando para nós que ele não pode ser o Senhor das nossas vidas, queridos, se a gente continua sendo o Senhor da nossa própria vida. Eu vou dizer para você, o mundo está cheio de pessoas que confessam Jesus Cristo com a sua boca,
mas vivem como se Jesus Cristo fosse a lua em torno do planeta Terra, que são elas. Jesus Cristo é bom? Jesus Cristo é bom. Jesus Cristo é o Filho de Deus? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você ama Jesus? Eu amo Jesus. Ele é o Senhor da sua vida? Você vive para Ele? Não, não é bem assim. Eu tenho meus planos. Eu creio em Jesus Cristo, eu quero Ele na minha vida todo dia. Eu preciso da bênção dEle para tudo na minha vida. Mas peraí, a vida é minha. E eu vou direcionando a minha vida. Cristo não pode ser o Senhor da nossa vida se a gente continuar sendo o Senhor dela. A gente não tem condições de seguir o caminho de glória da cruz sem primeiro nós não morrermos para nós mesmos e sem nós alinharmos a nossa vida com a vida de Jesus Cristo. Querido, querida, essas coisas fazem sentido para você? Você está entendendo o que o Senhor está mostrando para mim e para você? De que muitos podem se dizer cristãos porque vão no culto, porque ouvem música tal. De vez em quando até eu vou falar para você, porque leem a Bíblia. Mas o que falta a essas pessoas é um detalhe, mas é o detalhe radical, o detalhe que faz toda a diferença, o detalhe da cruz. Para ser um verdadeiro cristão, é urgente a necessidade de passar pela cruz. Você pode fechar seus olhos, pode fechar sua Bíblia também, desligar, deixa ela guardadinha aí, eu quero convidar você a orar. Meu irmão, minha irmã, Jesus foi muito direto e sincero ao falar a nós nessa noite. Eu quero convidar você a orarmos nesse momento de uma maneira muito simples também. Se essa palavra fez sentido no seu coração, você está entendendo que algo precisa acontecer na sua vida. Se você já é um cristão, se você realmente olha para dentro do seu coração e percebe, sim, eu já morri e eu tenho uma nova vida com Jesus. Eu sou convertido, nascido de novo em Cristo Jesus. Eu tenho a marca da cruz na minha vida. Só que eu estou percebendo que eu estou atrasando muito o processo do trabalhar de Jesus na minha vida. Porque eu estou percebendo que no meu dia a dia, eu estou tomando o controle da minha vida. Tenho deixado Jesus de lado. Ou muitas outras vezes eu tenho chamado Jesus para vir abençoar os meus projetos pessoais. E agora eu estou percebendo que a melhor coisa que eu devo fazer da minha vida é o caminho de volta. A coisa mais inteligente que eu posso fazer é ter a coragem de ser humilde, de reconhecer, opa, eu estou seguindo errado. Eu estou deixando Jesus de lado, entupindo a minha vida de vaidades, fazendo os meus próprios projetos, estabelecendo os meus próprios alvos, e depois chamando Jesus para vir atrás, a reboque, me abençoar. E você está entendendo, alguma coisa precisa mudar na minha vida. Talvez você esteja entendendo que a sua vida cristã está morna, a sua vida cristã está lenta, está paralisada, a sua vida cristã está fria. E nesta noite o Espírito Santo está abrindo seus olhos, meu irmão, está abrindo seus olhos, minha irmã, para perceber que você morreu e você deveria viver como quem morreu com Cristo. Mas por alguma razão no meio do caminho, você está num momento da sua vida, numa fase onde você está pegando de volta o controle. Mas o Senhor está incomodando seu coração a devolver totalmente o controle a Jesus Cristo. Ah, meu irmão, é glória fazer isso. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos corajosos humildes. Meu querido, minha querida, eu quero falar com você que está percebendo, opa, peraí, tem um negócio estranho na minha vida. Eu achava que eu era um cristão, mas agora eu estou percebendo que eu estava muito perto. Mas na hora de dar esse passo radical, eu nunca tive coragem para dar. Eu sempre tive medo desse negócio de me jogar para Jesus totalmente, de deixar radicalmente a vida,
de perder o controle da minha vida para entregar o controle da minha vida para Jesus Cristo. Mas eu estou vendo que não tem motivo para ter medo. Ninguém me amou como Jesus me ama. Ele nunca poderia fazer mal para mim. Por que eu vou ter medo de entregar a minha vida nas mãos dele? E nesse momento alguma coisa de Deus está acontecendo dentro do seu coração, de que a melhor decisão que você pode tomar da sua vida nesse momento é se jogar de todo o coração para Jesus Cristo. É dar esse passo de fé, entendendo naquilo que foi falado nessa noite, que a conversão, que a decisão não é uma coisa que é Deus quem faz. Ele toca, Ele convence, mas somos nós que temos que tomar essa decisão. Então toma essa decisão hoje à noite, querido. A perder você não tem nada, a ganhar você tem a eternidade. Então eu quero convidar você, meu irmão, você que é um cristão, meu amigo, minha amiga, você que está querendo dar um passo de fé nessa noite, entregando sua vida a Jesus. Está precisando acontecer esse conserto na sua vida? Então levanta a sua mão aí onde você está, porque eu vou orar por você agora, ok? Esse vai ser o teu sinal. O teu sinal de alinhamento, o teu sinal de uma virada que vai acontecer a partir de hoje na sua vida. Não tenha medo do que acontecerá pela frente. Da sua parte cabe a decisão. Da parte de Deus cabe a graça para tornar possível que você viva a decisão que você está tomando. Ele vai ser por você. Isso, levante a sua mão e mantenha ela levantada. Todos estão orando, esse é um momento seu com o Senhor Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, creia nisso. A vida de um verdadeiro cristão é uma vida que é vivida pela fé em Jesus Cristo. Ninguém te ama como Ele te ama. Se Jesus Cristo cuidar de você, Ele nunca vai te tratar mal. Ele nunca vai te colocar numa roubada. A vida com Cristo é uma vida de glória. É o caminho da cruz que nos leva à glória eterna. Oh, aleluia, Jesus amado. Eu te glorifico, Jesus, pela tua voz soprando aqui neste lugar nessa noite. Jesus, eu quero declarar sobre essas mãos, as vidas representadas nessas mãos erguidas aos céus. Oh, meu Pai, eu quero me unir a estas pessoas e declarar sobre eles, sobre elas: benditos são vocês, porque o Senhor tem falado com você, e você está demonstrando que está ouvindo, e você não quer ficar parado, passivo, esperando alguma coisa acontecer, quando o Senhor está te chamando para você dar um passo de fé. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã: todos os seus pecados estão perdoados. As precipitações, as cabeçadas que você deu na vida, os desvios de curso que você deu, o Senhor está te limpando, ok? Talvez você tenha se precipitado, você cometeu verdadeiros erros. A graça de Jesus está resolvendo o teu passado, para fazer com que você volte a olhar para frente, a olhar para o teu alvo, a olhar para o futuro que o Senhor tem para você. Não permita mais, o Espírito Santo está derramando graça sobre você. Não permita mais acusação: eu errei, eu perdi oportunidades, se eu tivesse feito diferente. Passou. O Senhor Jesus está levando tudo isso. Olha para frente, porque o teu coração agora está sendo limpo, e Ele está abrindo para você um futuro certo e de esperança e paz. Meu irmão, minha irmã, eu declaro sobre a sua vida nessa noite: você que está dando esse passo de fé, de se converter a Jesus Cristo, virar para Ele, entregar a sua vida totalmente a Ele, receba da unção, receba do selo do Espírito Santo na sua vida. Você agora é de Cristo. A vida do Senhor Jesus Cristo está sendo derramada sobre você neste momento. Agora você é dele e ele é seu. A partir de agora existe uma nova caminhada de vida, uma nova perspectiva, um novo propósito. É uma pessoa totalmente nova. A carcaça, o corpo continua parecido, mas o coração,
O ser interior é uma pessoa totalmente nova. E a vida que você passará a viver a partir de agora é uma jornada maravilhosa pela fé no Filho de Deus, que cuidará, que moldará, que trabalhará na sua vida para tornar você uma pessoa cada vez mais identificada, cada vez mais parecida como Ele é, que você seja também. Eu digo a você, meu irmão, minha irmã, também, todos os teus pecados estão perdoados. Seus pecados estão cancelados. O sangue de Jesus Cristo está te limpando nesse momento. Eu oro em nome de Jesus.